Olá, eu sou Hertz Leal, diretor jurídico do Sindicato Nacional da Comissão dos Servidores da Comissão de Valores Mobiliários. Estamos aqui na sede do Sindicvm para entrevistar o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota, que vamos fazer uma reflexão sobre a CPI das Americanas S.A. Então, agradeço muito a sua presença, Tarcísio. Vou logo à primeira pergunta, que é saber qual a sua avaliação do impacto dessa fraude contábil das Americanas S.A. e qual a razão dessa CPI, se ela conseguiu atingir seus objetivos? Olha, queria começar, Hertz, agradecendo pelo convite, agradecendo, portanto, a todo o Sindicvm por essa possibilidade de falar um pouquinho aqui sobre o nosso trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Todo mundo sabe, né, foi muito noticiado, de que as lojas americanas cometeram uma fraude contábil. É verdade que quando eles anunciaram o problema, eles diziam que era apenas um erro de contabilidade. Depois ficou provado, mas para nós desde o início era essa a caracterização, que foi uma fraude. Deliberadamente, a diretoria das lojas americanas escondeu, né, uma questão de uma dívida e de dívidas que eles tinham da ordem de quase 40 bilhões de reais. Embora o número exato ainda nenhum de nós na CPI chegou no número exato sobre isso, mas é na casa dos bilhões de reais. E isso é um elemento de muito impacto, porque nós estamos falando de uma das principais lojas de varejo no Brasil, endividamento envolvendo bancos, com uma lógica em que as auditorias não pegaram o que estava acontecendo, e mesmo instituições importantes, como a CVM, também não conseguiram evitar que esta fraude contábil acontecesse. O que significa, portanto, que o mercado de capitais no Brasil tem algum problema que a gente precisa resolver. Esse era o objetivo original da questão da CPI, em fazer uma investigação para apontar duas coisas. Quem eram de fato os responsáveis por essa fraude contábil e, ao mesmo tempo, o que nós precisamos melhorar do ponto de vista dos mecanismos de controle para que fraudes como essa não aconteçam. Essas fraudes são graves, são potencialmente graves, porque elas geram falta de credibilidade no próprio mercado, elas geram problemas nas próprias empresas, podem gerar, portanto, desemprego, podem gerar falência, podem gerar prejuízos para pequenos investidores, para fornecedores. Portanto, ela é uma fraude com possibilidade de ter muitos desdobramentos para toda a sociedade. Mas a última parte da tua pergunta talvez seja, nesse momento, aquela que seja mais importante responder. A CPI conseguiu fazer isso? A nossa avaliação é que, infelizmente, não. Houve toda uma blindagem para os principais responsáveis da CPI não estarem apontados no seu relatório oficial. Exatamente por isso, nós apresentamos um relatório paralelo, um relatório alternativo, e esperamos que ele seja votado também. E estamos nesta batalha para responsabilizar os mais ricos e poderosos capitalistas brasileiros, porque, na nossa opinião, esses sócios majoritários, esses sócios de referência das lojas americanas devem e precisam ser responsabilizados por aquilo que suas empresas, as lojas americanas, mas há indícios também em outras empresas do mesmo grupo, esses sócios possam ter tido conhecimento dessa fraude bilionária, ter se beneficiado com ela e ameaçado o emprego de milhares de pessoas e ameaçado a própria estabilidade do mercado de capitais no Brasil. Por isso, falar aqui para o Sindicvm é importante, porque é uma das partes importantes que a CPI precisa, inclusive, ainda incorporar no seu relatório, na questão da legislação, o fortalecimento também da CVM. Eu acho que isso é uma parte importante daquilo que a gente está defendendo lá na CPI. Tarcísio, a gente vê que a economia depende de financiamento, se discute a questão de juros na economia, o Banco Central está com juros altos e tal, mas uma das avaliações que é feita é que quando o mercado de capitais funciona bem, há uma oferta de recursos na economia e isso permite até baixar os juros, permite um maior desenvolvimento. Por que essa contradição? É uma fraude tão relevante e os deputados federais não querem ir a fundo na investigação, não querem apontar suspeitas e tal. Se houve, o objetivo da CPI foi esse, então quer dizer, a gente queria
tentar ver por que a gente não conseguiu. Depois a gente vai passar... Por exemplo, as auditoras independentes também, ela tem esse papel. A CVM, a gente tem a avaliação de que a CVM está muito frágil por falta de concurso, falta de investimento. A gente vai avançar isso depois. Mas, assim, essa contradição, por que os deputados federais não querem apontar o dedo na ferida, não querem solucionar? Porque se é interesse do país o desenvolvimento da economia, do mercado de capitais, eles agora retrocedem? Então, a CPI acabou optou por não chegar e não investigar a fundo esses mais ricos e poderosos envolvidos na questão dessa fraude, desse verdadeiro roubo premeditado. Ela comprou o discurso e a narrativa feita pelo atual CEO das lojas americanas de que a responsabilidade da fraude estava na antiga diretoria e apenas nessa diretoria, né? E ao mesmo tempo houve o discurso do antigo CEO dizendo não, os sócios de referência sabiam. Portanto, o que a CPI deveria ter feito a partir das duas narrativas sobre o acontecido? A CPI deveria coletar provas, interrogar os responsáveis a partir destas provas, dos documentos e chegar a uma conclusão. A CPI não fez isso. E, na minha opinião, foi porque ela não quis atingir os homens mais ricos e poderosos do Brasil. Ela foi covarde. Uma CPI que optou pela covardia. Ela chega ao final com um déficit de investigação, porque sequer tempo e capacidade técnica de analisar os documentos que chegaram, a CPI teve. E sequer tempo, e nós pedimos mais tempo, a CPI poderia ter sido prorrogada para dar mais tempo, para que mais documentos que nós requisitamos pudessem chegar, para que a gente pudesse convocar as pessoas. Nota, Hertz, não chamar sequer o Sicupira, que é o principal sócio de referência das lojas americanas, para que ele possa se explicar, inclusive dizer por que nós deveríamos acreditar que ele não sabia de nada, de que ele foi um iludido, que foi enganado pela diretoria. Eu duvido que isso tenha acontecido. E a CPI não chegou a sequer interrogar o Sicupira, o Teles e o Lehman, que são os 3G, são os sócios de referência sobre isso. Por que a CPI não fez isso? Na minha opinião, porque os deputados ficaram acanhados de enfrentar gente rica e poderosa como o Lehman, o Sicupira e o Teles. Nós tentamos a todo custo, com vários, inclusive, deputados da CPI, de vários partidos. Nós do PSOL, eu e a Fernanda Belchiona, o Bacelar do Partido Liberal, o Alfredinho do Partido dos Trabalhadores, só para citar, portanto, da direita à esquerda, vários deputados queriam interrogar os 3G, queriam mais tempo para analisar os documentos, queriam ir mais fundo nas investigações. Mas a CPI acabou não fazendo isso e nós vamos para a votação final com relatórios em que, por exemplo, no caso do nosso relatório, embora a gente tenha ressaltado as suspeitas que nos indicam que o Sicupira, o Teles e o Lehman precisam ser investigados, nós também gostaríamos de ter tido mais tempo para olhar ainda mais fundo nos documentos, para conseguir, inclusive, interrogar e colocar em contradição esses ricos e poderosos que, na nossa opinião, estão na origem desta fraude contábil. Mas, infelizmente, a CPI, até por conta, inclusive, de uma ordem do Arthur Lira, que resolveu acabar com todas as CPIs sem dar tempo de prorrogação, isso faz com que a gente termine essa CPI sem chegar ao final do que deveria ser o seu processo de investigação. Na minha opinião, Hertz, é uma vergonha o que está acontecendo no final dessa CPI. Ô, Tarcísio, a gente sempre preocupado em melhorar a economia do país, em prestar serviços públicos de qualidade. E uma questão que fica assim, dos relatórios, o relatório oficial, não sei se você já leu o relatório, eu sei que você sugeriu o relatório, o que se propõe de legislação para poder os sócios minoritários, a sociedade poder controlar melhor, para que não ocorra fraudes dentro do sistema financeiro, do mercado de capitais. E também, depois, em seguida, eu vou deixar já duas perguntas, em seguida, a questão da CVM. Tá. Como a CVM pode, não detectou esse tipo de falha, e como você compreendeu isso, e o que pode ser melhorado dentro da CVM? Primeiro, uma legislação geral, né, dentro do mercado de capitais. Eu sei que talvez não seja a sua especialidade, mas você teve a experiência
na CPI sobre isso, e depois a gente vai avançar sobre a questão da CVM, que aí eu posso até também dar algum palpite. Ótimo, vou agradecer muito. Olha, tem um elemento, tem uma parte dessa questão tem a ver com a gente precisa aprimorar os mecanismos de responsabilização dos sócios majoritários e de referências. Ou seja, diante de uma fraude contábil deste tamanho, não é possível que saiam ilesos os patrimônios dessas pessoas que lucraram e acumularam bilhões, milhões indevidamente. Então nós achamos que é preciso atingir também o patrimônio nas pessoas físicas desses controladores, dos sócios de referência, dos sócios majoritários. E esse é um limite que a legislação hoje não chega. É preciso, portanto, aprimorar os mecanismos de responsabilização. E do ponto de vista da questão da fiscalização e da prevenção, é preciso, e aí na tua pergunta já tem um dos elementos, o fortalecimento institucional dos órgãos de controle e fiscalização, como a CVM. E aí, a CVM tem que estar no centro de uma política de fortalecimento institucional, de autonomia técnica, de autonomia financeira, para que a CVM possa ter condições de captar, fiscalizar, aprimorar esse tipo de... identificar esse tipo de fraude, esse tipo de mau uso, malversação mesmo, na própria coisa dos registros contábeis, esconder o endividamento, modificar os balanços dessa forma. É preciso ter uma autarquia como a CVM, com autonomia técnica, financeira, com servidores qualificados, com um plano de carreira estruturado, para que seja possível identificar, prevenir e também responsabilizar, sem que precise de uma CPI a cada nova fraude contábil como essa, a cada novo roubo premeditado como esse. É preciso que a gente aprimore os instrumentos de Estado. E esse é o elemento, na nossa opinião, fundamental. Então, no relatório oficial, essas duas coisas estão praticamente ausentes. Tanto a responsabilização, né, dos ricos e poderosos que se beneficiam com esse tipo de fraude, quanto o fortalecimento institucional das instituições que têm que ter autonomia técnica e financeira para garantir a fiscalização desse processo. Nós observamos que o Ministério da Fazenda, né, o Haddad, mandou um projeto de lei para a Câmara dos Deputados para poder que os minoritários possam fazer uma ação, tipo uma ação civil pública de responsabilização, questionando os controladores das companhias, e também aumenta o poder de polícia da CVM. Mas, ao mesmo tempo, nada se diz respeito à questão, a gente está até propondo uma emenda, diz respeito à questão da autonomia financeira Sim. da CVM, porque nós enfrentamos esse problema de o aumento do mercado de capitais, com novas tecnologias, com novos investidores, os fundos aumentaram muito, fundos de investimento, né, com novas plataformas de investimento, e a CVM está parada. E a gente está passando uma transição no mundo do trabalho que eu entrei na CVM não tem muito tempo, uns 12 anos, e antes era papel, agora todo o processo eletrônico. Sim. Então, mas existe um questionamento do redimensionamento da força de trabalho, de quantos servidores realmente nós precisamos. A gente conseguiu a aprovação do concurso público, é importante, mas com apenas 60 vagas. E a gente tem um número grande, por exemplo, de agentes executivos, que é uma das carreiras da CVM que a gente está pedindo a reestruturação, ela não foi contemplada no concurso público. Então, precisaria de realmente um estudo para saber o redimensionamento dos servidores públicos, né, da gestão de pessoa, que é um pilar importante para o desenvolvimento da CVM. Inclusive, está tendo uma mesa de negociação, o nosso presidente Oswaldo Molarino está em Brasília, justamente vai ter essa reunião, a gente está começando uma discussão, mas a gente tem muito receio, né, porque a questão orçamentária, Sim. o governo com várias restrições, de não conseguir que a CVM realmente seja estruturada, as carreiras da CVM sejam estruturadas para poder prestar um serviço de qualidade ao público e à economia do país, né? Porque eu acho que se a CVM
puder prevenir, fiscalizar de fato e dar uma regulação eficaz, a economia terá potencial de desenvolver e trazer mais empregos para a gente. Então, assim, no seu relatório a gente chegou a conversar alguma coisa, eu queria que você abordasse aí como você vê essa questão da estruturação da CVM, inclusive também comentasse sobre, a gente está propondo uma frente parlamentar de regulação do sistema financeiro nacional, justamente para poder discutir essas autarquias, discutir como elas funcionam, poder prover o Estado de instrumentos mais eficazes para fiscalizar e regular o mercado de capitais, o sistema financeiro nacional. Sabe, Hertz, uma das coisas que as pessoas mais perguntavam quando a gente começou a CPI era por que a CVM não conseguiu captar essa fraude contábil a tempo e que ela foi praticada durante tantos anos? É claro que isso não é culpa do servidor da CVM. Isso é culpa de um sucateamento que a CVM vem sofrendo. E vou mais, eu acho que você tem razão. Além dessa história da ausência de concurso público, tem o aumento das demandas sobre a própria CVM. Ou seja, com o mercado de capitais crescendo, as plataformas digitais, as novas modalidades de investimento, toda a presença dessa coisa das fintechs, todo o debate sobre as pirâmides financeiras, tudo isso colocado, impõe um aumento de carga de responsabilidades sobre a CVM. Mas nesse período que a gente vive, da desregulamentação do Estado, da diminuição dessa lógica fiscalista neoliberal, o que aconteceu foi que as responsabilidades da CVM cresceram muito e a sua fortalecimento institucional não acompanhou. E aí, portanto, se tem algo que no fim dessa CPI eu saio convencido, é de que nós precisamos fortalecer a CVM. E aí, a gente tem mecanismos para isso. O governo federal mandou para o Congresso Nacional os PLs 29, 25, 29 e 26 de 2023. São 2 projetos de lei. É preciso garantir nestes projetos de lei, nós estamos acompanhando de perto a tramitação desses projetos de lei, para que a gente possa transferir uma parte da taxa de fiscalização para o fortalecimento e autonomia técnica financeira da CVM. É um absurdo que o que se recolhe hoje de taxa de fiscalização não se reverta para fortalecer a fiscalização. Ou seja, né, é um elemento, é quase irracional uma frase como essa, não faz sentido. Portanto, nós, a partir inclusive do diálogo com os servidores da CVM, vamos articular junto aos relatores dos 2 projetos para que eles incorporem esse elemento nos seus substitutivos, nos seus relatórios, para garantir que uma parte da taxa de fiscalização possa ser revertido para qualificação, formação, funcionamento, estrutura e que, ao mesmo tempo, a gente consiga, inclusive, as 60 vagas são absolutamente insuficientes. Mais concurso público, mais trabalhadores para que a CVM possa estar ter o tamanho necessário para cumprir com suas responsabilidades. Nós não podemos aceitar que, na verdade, a CVM não esteja estruturada o suficiente para conseguir regular e fiscalizar o mercado e, com isso, a sociedade como um todo siga ameaçada de que fraudes como essa gerem instabilidade, gerem aumento de juros porque não há confiança sobre isso, gerem no final desemprego, ameaça de falência. Isso envolve todo mundo, dos trabalhadores das lojas americanas ao pequeno investidor, ao fornecedor. Portanto, esse processo não se trata de algo muito importante, estrutural, na sociedade brasileira, e nós vamos batalhar para que nesses projetos, tanto 29-25 quanto 29-26, estejam contempladas caminhos para a autonomia técnica, financeira e fortalecimento institucional da própria CVM. Ótimo. E você falava da frente parlamentar. Eu acho importante que você que está nos assistindo, né, possa pressionar o deputado, a deputada que você votou, que você conhece, para que ele assine a frente parlamentar, para que essa frente possa ser instalada e seja mais um instrumento que sejam utilizados para o fortalecimento da regulação, para o acompanhamento, para o compartilhamento de ideias, propostas que possam ser traduzidas em medidas legislativas. O Sindicvm tem trabalhado nesse sentido, de que os servidores mobilizados e refletindo sobre a atuação da CVM possa oferecer propostas, possa atuar tanto no executivo, nas mesas de negociações salariais, como propondo ao Ministério da Fazenda
nos projetos de lei que ele coloca no Congresso, discutindo com os parlamentares sobre a atuação eficaz da Comissão de Valores Mobiliários. Então, quer dizer, essa frente parlamentar sobre os reguladores do Sistema Financeiro Nacional, para a gente é uma estratégia muito importante. A gente vai precisar de apoio, a gente está trabalhando com outros sindicatos, né? A adesão do sindicato Sinal, que é o sindicato do Bacen, o Sindicusep, e deve também ter a participação da sociedade civil, né? Dos interessados dentro do mercado de capitais. Então, sobre a CPI da Americana, que é o nosso foco aqui, a gente deixar uma pergunta para você fazer uma reflexão também ampla. Se for só aprovado esse relatório oficial, ou até como você chegou a dizer que talvez nem aprove o relatório, que a tendência é o quê? É sobrar pizza para a CVM também? ou vamos realmente conseguir sensibilizar? Porque a proposta aqui dessa entrevista é sensibilizar os colegas servidores, também a sociedade, né, que aqui é uma discussão ampla sobre a CPI das Americanas, as pessoas que participam do mercado de capitais, que estão atuando. Para elas é interessante que haja confiança, que haja uma regulação para que o mercado de capitais funcione bem. E tem que ter uma CVM forte para que o mercado de capitais, os investidores, não vá comprar uma debentures ou vá fazer um investimento em ações, o pequeno investidor seja lesado através de fraudes ou maquiagens contábeis que, vez por outra, sempre aparecem aí nesse mercado. Precisa de uma atuação forte da Comissão de Valores Mobiliários. Então, aí fica essa pergunta aí para as suas considerações de como... Qual o sabor da pizza? O que a gente pode reverter. Também, assim, um apelo que a gente faz, que vai ser aprovado, que a gente consiga realmente aprovar um relatório mais forte, uma posição do Congresso mais forte, do Executivo mais forte, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? um desenvolvimento da economia do nosso país. Olha, Hertz, a pizza está preparada, né? Essa semana, não sei quando você que está nos assistindo nessa época da internet, pode ser que você já assista depois do desfecho, né, da própria CPI, mas nós estamos aqui na semana em que a CPI vai se reunir para votar o relatório. Na semana passada, o relator não tinha maioria, e aí ele deu um golpe, suspendeu a sessão para não votar e não ter o seu relatório rejeitado. E então há uma série de opções. Ou eles vão ter conseguido maioria para votar o relatório oficial, ou eles nem vão votar, como eu comentei com você. Há ainda outros 3, né, relatórios alternativos, em que, se o relatório oficial for derrotado, eles podem ser escolhidos como, então, relatórios oficiais. Você pode nos assistir depois disso, vai saber o que aconteceu. Mas eu quero te dizer, Hertz, e a você que está nos assistindo, que, infelizmente, essa CPI está terminando em pizza, não por causa do esforço que nós fizemos, vários deputados nesta CPI fizemos, inclusive em diálogo constante com os servidores da Comissão de Valores Mobiliários. Porque a gente queria, de fato, fazer isso que você falou, ou seja, ter responsabilização daqueles que foram responsáveis por este roubo premeditado, esta fraude contábil que nós identificamos na questão das lojas americanas. Portanto, no caso específico, era preciso ter responsabilização para que ele sirva de exemplo para que não aconteça mais. E, ao mesmo tempo, o fortalecimento institucional. O problema é que os parlamentares, né, o relator, o presidente, não quiseram ir a fundo nas investigações e, com isso, esta CPI está terminando com muito, né, o cheiro da pizza já está no ar, né, ou seja, uma lógica de uma CPI que pode não chegar a resultado nenhum. Nós esperamos que as investigações que seguirão correndo, né, em todos os órgãos, né, de investigação, na seara penal, na seara administrativa, possam chegar, inclusive, a resultados melhores do que a CPI. E que nós, do ponto de vista do legislativo, consigamos, com o aprendizado que nós tivemos ao longo da CPI, tomar medidas que ainda estarão ao nosso alcance,
como esses que nós falamos sobre emendas nos projetos de lei 29, 25, 29, 26, que garantam a autonomia financeira técnica para a CVM e que possam pensar, inclusive, a regulação e a fiscalização do mercado de capitais de forma mais efetiva, mais transparente, de forma a garantir que formas de acúmulo de capitais tamanhos com esse, de forma indevida, fraudulenta, né, de forma enriquecimento que não tem base na realidade, às custas da ameaça de pequenos investidores, da superexploração dos trabalhadores, que é isso que muitas vezes a ideologia é propagada por esses grandes capitalistas, pelos traz 3G, se esforce, a meritocracia, até na educação. O Lehman fala, não, é a meritocracia que importa. Ou no que eles fizeram agora, estão fazendo na Eletrobras. É importante, né? Fizeram uma manobra e a partir, inclusive, de um conjunto minoritário, se tornaram majoritários nessa história e estão mandando e desmandando na Eletrobras privatizada. Um absurdo o que está acontecendo. Nós precisaremos ter também um engajamento político para que as pessoas possam entender que esses empresários, que muitas vezes são tidos como benfeitores, como grandes intelectuais que querem o bem da sociedade, na verdade eles estão enriquecendo de forma irregular, de forma ilegítima, e nós precisamos, de fato, enquanto sociedade, garantir instrumentos de fiscalização e controle para que os direitos sejam garantidos, para que a gente viva numa sociedade mais justa. Ao fim e ao cabo, essa CPI pode terminar em pizza. Mas eu aprendi muito e tenho certeza de que nosso mandato estará ao lado dos servidores da CVM, ao lado de quem quer mais democracia, de quem quer mais justiça, no processo de fortalecimento da fiscalização e na garantia de direitos para que fraudes como essa não aconteçam mais e não ameacem um conjunto de cidadãos brasileiros que não podem estar à mercê do enriquecimento ilegítimo de alguns bilionários e ricos brasileiros. Isso a gente precisa evitar, ainda mais nessa nossa sociedade tão injusta, nessa nossa sociedade tão desigual. Ótimo, Tarcísio. É bom contar com deputado Tarcísio lá no Congresso, contar com o entendimento de como funciona o mercado de capitais, o entendimento das propostas do sindicato. Inclusive, teve que desenvolver mais uma proposta que foi feita e foi colocado no relatório alternativo apresentado pelo Tarcísio Mota e a Fernanda Melchiona, que é do Rio Grande do Sul. Fala também de a indicação de um servidor para o colegiado da CVM. Então, quer dizer, tem várias formas de aprimorar. Que pelo que eu aprendi, já uma indicação do TCU, né? O Tribunal de Contas da União já diz, inclusive, que isso deveria acontecer. Isso exatamente. Já foi... É um absurdo que, portanto, não esteja em prática. Mas nós indicamos lá no relatório, você tem razão. Justamente, a gente fez uma lista tríplice até, o sindicato propôs para provocar o governo. Vai ter uma substituição de uma diretora, agora o presidente Lula vai indicar um diretor. A gente está contando que seja um diretor, um servidor de carreira da CVM. A gente tem outras propostas que a gente está desenvolvendo também, porque na CVM a gente compara lá com os servidores da Receita Federal, servidores do Banco Central, e tem a discussão sobre remuneração por produtividade, né? Alguma compensação por produtividade, também é uma discussão que deve ser feita nas mesas específicas de negociação. Então, temos diversas questões que a gente precisa dos servidores estarem mobilizados, conhecimento. Vai ter uma mobilização pelo reajuste geral dos servidores públicos agora, dia 3 de outubro também. É importante que os servidores federais participem das discussões do aprimoramento do Estado, porque sem uma boa fiscalização, infelizmente, ocorrem fraudes. Então, quer dizer, existe um sistema, né, econômico que tem cada um seus interesses, e o Estado está aí para promover a justiça, promover a equidade, inclusive regulando e fiscalizando o mercado. Então, eu acho que vamos continuar fazendo esses debates. O importante, eu agradeço muito ao Tarcísio ter vindo aqui à sede do Sindi-CVM para fazer esse debate, essa avaliação da CPI das Americanas. Eu peço para você fazer considerações finais dentro dessas propostas que a gente está apresentando aqui, porque eu desejo que tenha sucesso, que a gente consiga aprovar
quer dizer, lá no parlamento, né, na CPI das Americanas, um relatório alternativo que consiga dar evidência às necessidades, às propostas que são feitas por esse relatório paralelo para que a gente melhore, né, a sociedade. Isso. Olha, como consideração final, eu acho que eu quero reforçar esse pedido, esse chamado do Hertz. É um chamado à luta, né? Ou seja, estamos aí na briga por reajuste de salário para os servidores federais como um todo, a estruturação da carreira dos trabalhadores e servidores da CVM, mais concurso público, fortalecimento institucional, autonomia financeira, ou seja, tudo isso que a gente propõe não vai cair do céu sem a luta, sem a união, sem a unidade dos trabalhadores como um todo, e nesse caso dos trabalhadores da CVM. Podem contar com o nosso mandato para isso. Nós que estamos lá na CPI das Americanas, para não deixar os bilionários impunes, né, diante de uma fraude contábil deste tamanho, estamos lá para defender os trabalhadores das lojas americanas, para entender que neste caso específico ele não pode se repetir e com isso não pode ameaçar a própria sociedade brasileira. Mas o chamado é o chamado para a organização. As coisas, as melhorias, os nossos desejos como trabalhadores não cairão do céu, serão fruto da luta, porque só a luta muda a vida. E assim, eu agradeço também a possibilidade de conversar um pouquinho aqui com vocês, né, sobre a CPI das Americanas, e sigam acompanhando o nosso trabalho, cobrando, criticando quando a gente estiver errando em algum momento, mas também elogiando quando a gente acertar, acompanhando o nosso trabalho, porque esse é o papel do parlamentar, não pode estar lá isolado em Brasília, sem ter os pés no chão e conversando com aqueles com os quais a gente sempre quis representar. Muito obrigado, Hertz. Muito obrigado a você que nos assistiu. Eu que agradeço muito, Tarcísio. Aquele abraço.